Campos do Jordão, um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil, um dos lugares cada vez mais desejados para quem gosta de pedalar. Esse é o tema do episódio que você escuta agora no Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e junto com Álvaro Pacheco, Nicolas Sessler e 3 convidados, contamos para você um pouco das histórias que unem essa cidade, suas trilhas, suas estradas com a bicicleta. O centro de Campos do Jordão está situado a 1.600 metros acima do nível do mar. Alguns pontos alcançam os 2.000 metros. Ela é a mais alta das cidades da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, uma região com enorme potencial turístico e pedalável, que divide os estados de São Paulo e Minas Gerais. Para chegar tão alto, longas subidas, serras raras no Brasil e muito agradáveis, como os famosos 12 quilômetros da Serra Velha. Nesse episódio, você vai notar que Campos é só a nossa referência, mas a gente fala de muitas outras cidades e a gente sabe também que você vai ouvir esse podcast lembrando de outras. São várias rotas e experiências legais, já descobertas e a descobrir. Um programa como esse precisa contar com a presença da Adriana Nascimento. Ela já esteve com a gente no Cycling, já esteve no MTB Pass e sempre a sua relação com Campos é assunto. Dessa vez, é o tema principal. Ela é quem faz as honras da casa e abre as portas da cidade nesse programa. Na sequência, um medalhista olímpico, Bruno Prada, sabe da relevância do Letap para o desenvolvimento da cultura duas rodas na região. O evento traz milhares de pessoas para a cidade e envolve mais de 700 profissionais para sua complexa e minuciosa realização. Completamos esse episódio com a visão de um apaixonado. Félix Cardamone, há 30 anos pedala por Campos, viveu as mais variadas experiências no asfalto e nas trilhas e compartilha com a gente as suas melhores dicas para curtir esse destino ao máximo. O episódio Campos do Jordão começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Adriana Nascimento, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui. Sempre uma grande personagem, sempre uma grande conversa e dessa vez também uma grande inspiração. Bem-vinda. Obrigada, agregados. E vamos lá, conversar mais uma vez, é sempre um prazer. Ainda mais agora, podendo contar um pouquinho mais da história da minha cidade. Aliás, da sua cidade e da sua família, porque você compartilhou uma foto com a gente do seu pai nos anos 60, onde só tinha Serra Velha e a Serra Velha era de terra, né? Exato. Meu pai foi ciclista. Nessa época, eles usavam a bicicleta que eles chamavam de bicicleta pneu balão, né? Que era uma versão de competição da Barra Forte. E nessa época só havia mesmo estrada de terra. Eu tenho poucos registros, mas tenho aqui os troféus, as medalhas dele guardadas. Ele já não está mais aqui entre nós. E é a história, né? Então, para ver que a cidade já tem mesmo essa vocação para o turismo esportivo, para o esporte, para o ciclismo há muitos anos. A gente conhece Campos como um destino turístico, mesmo quem não pedala já ouviu falar dessa cidade, que fica uma altimetria mais elevada, é mais friozinho, e é um destino normalmente no inverno, né? Fica aqui a 2 horas de São Paulo. Muita gente do Brasil inteiro vai visitar Campos do Jordão. E aos poucos, ela vem se tornando esse espaço também para quem gosta de pedalar. Esse é um cenário que vem sendo moldado a cada ano que passa, né? Inclusive, quando se descobre outras estradas como essa do Toriba, durante muito tempo tinha referência como a Serra Velha. Campos era a Serra Velha para pedalar. E depois agora já tem Itapeva, o próprio Paiol, cada vez mais frequentes esses cenários. Agora, qual que é a sua lembrança de infância, assim, de juventude, do ciclismo em Campos? Como é que era o cenário ali? Porque a gente já contou sua história aqui algumas vezes, né? De como é que você começou andando na roda do pessoal da Caloi e tentando chegar junto ali, e eles literalmente te abraçaram, né? E ali as portas se abriram. Mas como é que é a sua lembrança do que era a bicicleta naquela época, na sua cidade? Bom, a lembrança que eu tenho da bicicleta era da turma do BMX. Era a única coisa que eu via
via de movimento na cidade, de competição, de pessoas mais ativas de forma esportiva mesmo, né, de competição. Tinha os passeios ciclísticos, né, o passeio da primavera, era o que havia por aqui. Eu acho que foram ciclos aqui na cidade. Esse ciclo que o meu pai competiu, depois acabou. Aí veio essa turminha do BMX, que foram os que migraram para o mountain bike depois. No início, esses meus amigos que me trouxeram para o mountain bike, eles faziam trilha com a bicicleta de BMX, com aro 20. Caramba. Então aí foi evoluindo. Mas o ciclismo de estrada mesmo, ele não era tão praticado. A gente via alguns atletas quando vinham equipes treinar aqui na cidade, equipes profissionais, mas só, não era muito praticado aqui. Queria que você contasse pra gente, Adriana, como é que era essa experiência sua de treinar com o Cássio Paiva, de treinar com o Erivan, pra gente tentar contar essa história numa ordem cronológica. Esse ciclismo que chegava aí como visitante, assim, o pessoal da Caloi, o pessoal da Pirelli já ia treinar em Campos do Jordão, então já tinha uma referência de que essas subidas, elas eram talvez o mais próximo que a gente pudesse encontrar das montanhas de onde se competia na Europa, né, essas coisas todas. Como é que era esse cenário nessa época? Era um cenário muito interessante, porque os atletas vinham... O primeiro contato foi em 1991, quando o pessoal da Caloi veio para cá, se não me engano, para treinar para a Olimpíada de Los Angeles, não tenho certeza, ou Jogos Pan-Americanos, quando eu tive o primeiro contato, e foi também quando fizeram o lançamento da mountain bike aqui. E aí depois, quando o Erivan veio morar em Campos do Jordão, que outros atletas vinham, porque ele estava aqui, podiam ficar na casa do Erivan, ou ficavam na pousada da minha avó, hospedados, e aí começou a ter maior frequência de ciclistas de estrada vindo treinar aqui, se preparar para as voltas, e aí é que a gente começou a observar um pouco mais o ciclismo de estrada e entender que era bom também como treinamento para quem praticava mountain bike. Então o Erivan, ele puxou muita gente para cá, e o nosso dia a dia, assim, eu tentava treinar com eles, como a gente vinha comentando outro dia na Serra, eu vivia pendurada na camisa do Erivan, do meio para o final do treino, ficava esgotado de tentar acompanhá-los, né, coisa irreal naquela época, e eu servia de lastro para o treino do Erivan depois. Muito legal essa história, porque se as pessoas não conhecem, né, tanto o Cássio Paiva, que já teve aqui no Gregário, o Erivan não deu tempo, né? O Erivan faleceu recentemente, mas era também uma referência de escalador, um super ciclista, correu muito tempo na Caloi, muito tempo na Pirelli antes disso, né, na estrada, e uma grande referência. Eu achava que ele era de Campos do Jordão, inclusive, você está contando para mim uma coisa nova. Então você é a grande ilustre ciclista de Campos, então, porque o Erivan se mudou para Campos, ele não é local de Campos. Não, o Erivan nasceu em Nísia Floresta, acho que Rio Grande do Norte. Depois ele veio para São Paulo, acho que ainda criança, e ele era de Santo André. E é lá que ele começou a competir, foi para a Pirelli, e eu conheci o Erivan quando ele mudou para o mountain bike, que foi na equipe Caloi, né? E aí ele me ajudava muito, porque nessa época eu tinha 15 anos, e para eu sair daqui de Campos, colocar uma bicicleta no ônibus, chegar na rodoviária em São Paulo, tinha que ter alguém para me pegar lá, porque senão não conseguia chegar a lugar nenhum. E era ele quem me ajudava com essas coisas. Então foi criando uma amizade com a minha família, e quando ele vinha muito treinar aqui, então aí resolveu vir morar em Campos do Jordão. Apesar da sua juventude nessa época, você conseguia entender dele a visão que ele tinha de que Campos podia ser um destino não só para ele, mas para outros ciclistas? Ele tinha essa visão já na época? Não, a gente ainda não tinha essa visão do todo, né, do que poderia desenvolver. Demorou alguns anos, porque a gente fica, na vida de atleta profissional, a gente fica centrado muito em nós mesmos, né? Você acaba não tendo essa visão mais a longo prazo, só depois, quando a carreira vai diminuindo um pouco de profissional, que a gente vai começando a prestar mais atenção para tentar ser empreendedor depois. O Erivan também teve uma outra coisa interessante, que ele fomentou muito o ciclismo aqui, que ele foi secretário de esportes, né, quando ele parou de competir como profissional. Ele ajudava bastante, né, nessa organização, e trâmites com prefeitura, e fazer as pessoas locais entenderem a importância de ter um evento aqui, que não era um evento que ia atrapalhar o trânsito, que estava trazendo benefícios para a cidade. E aí uma pausa, Adriana, você como nativa de Campos, que foi viajar e conquistar o mundo e depois voltou para Campos, como a população de Campos via e vê o ciclista? Hoje eles já veem o ciclista já como pessoas que vêm trazer benefícios à cidade, né? Que
fora da alta temporada, esse turismo esportivo, o ciclista, principalmente, é que traz recursos, porque o ciclista ele vem com a família, ele fica hospedado, ele passa o final de semana. Então, hoje, a cidade realmente vê com bons olhos os ciclistas e como pessoas que trazem realmente recursos fora período de alta temporada, né? Porque aqui sempre foi muito sazonal. Agora, você observou nessa sequência, e aí a gente falou de 2006, da Copa VO2, depois do Letap recentemente, de pessoas em Campos que resolvem começar a praticar o ciclismo porque vê esse movimento ou não? Tem uma posição um pouco distante de prestar os serviços de alimentação, hospedagem e outras coisas, mas não se engajar no esporte? Tem muitos casos de pessoas que, a cada ano que acontece um Letap, uma prova dessas, começam a pedalar, porque realmente inspira, né? As pessoas veem aquele movimento, aquela energia toda e têm vontade de praticar. Então, tem muitas pessoas que começaram a partir desses eventos. É realmente inspirador. Inclusive, eu queria aproveitar esse seu gancho para tentar trazer um pouco para o contexto atual. Você falou do quanto que hoje você tem essa visão do todo, né? Hoje você também empreende, oferece novos espaços para quem quer pedalar. A gente teve aí recentemente para falar da casa de todos os ciclistas, né? Com a Specialized. Tem também os bike parks. Como é que é a cena hoje nesse empreendedorismo? Sim, veio evoluindo muito. Claro que os eventos contribuíram, né? Sempre foram o que mais alavancou a bicicleta na cidade, foram os eventos, Copa VO2, o Desafio da Mantiqueira, uma prova de mountain bike que o Erivan organizava, depois o Letap. Então veio crescendo com os eventos, mas a gente sempre teve como carro-chefe aqui o mountain bike, nas trilhas, mas só que era uma coisa muito restrita a quem conhecia. Começou a ter bastante procura e, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade com as trilhas, porque muitas foram fechando, virou um condomínio, proprietários fechando por causa de problema com passagem de motos e, enfim, muitos problemas. E aí começam a surgir os bike parks, que era a alternativa para os locais onde a gente pedalava no inverno, que era seco, para essas trilhas, e aí ficava em boas condições, e no nosso verão, que chove muito, ficava totalmente sem condições de pedalar. Surgiu o Zoom Bike Park, pioneiro. Márcio Prado fez uma tentativa, eu não lembro qual ano, ainda lá, era em São Bento do Sapucaí, nem era aqui, em Campos do Jordão, no Pesca na Montanha. Estava algo à frente do tempo, né? Porque as pessoas ainda não entendiam falar um lugar fechado para ficar pedalando nas trilhas, no circuito. Então não deu muito certo. E alguns anos depois, que foi em 2015, que ele criou o Zoom Bike Park, onde é hoje, no Santo Antônio, próximo ao Horto Florestal. A gente já estava num tempo em que realmente precisava e era muito bem-vindo um local onde as trilhas eram cuidadas o ano todo. Então, isso fez muito sucesso, e aí começaram a surgir outros bike parks. E é uma grande alegria ver que cada vez surgem mais e as pessoas cuidando das trilhas. E, Adriana, você está envolvida com um desses empreendimentos, né? Você pode contar um pouco para a gente? Eu estou envolvida com um projeto que é a longo prazo, tá? A gente ainda não tem... para ter muitos detalhes agora nessa fase inicial, mas não é um bike park, é um sistema de trilhas para ligar lugares, conectar as pessoas, levar as pessoas para fluir pela natureza. Então, a gente vai ligar algumas cidades por um sistema de trilhas. Essa é uma conversa interessante que a gente teve com o pessoal lá de Minas, de que tem uma visão de que ter trilhas e a prática do esporte ela é nociva à natureza, e até pode ser, né, por erosão ou por mau uso, mas também a ocupação gera um cuidado, né? O fato de que pessoas passam pela trilha, de usos indevidos, de depredações, etc., eu imagino que com alguma orientação e educação é um movimento positivo para a natureza. Então é uma área de lazer e de prática esportiva, mas é também uma área, cria-se uma atitude de preservação. Sim, e esse projeto que eu estou envolvida também, ele é de caráter conservacionista. E um conservacionismo que entende que se você abrir para as pessoas conhecerem a natureza, conhecerem as trilhas, elas vão valorizar, vão sentir que pertence a elas, vão querer preservar, no futuro vão cuidar. E esse projeto ele parte do princípio de que indivíduo,
comunidade e bem comum estão diretamente relacionados. Um precisa do outro, embora a natureza não precise do ser humano. Se tirar todas as pessoas do planeta, a natureza fica muito bem. Até eu acho que as pessoas andamos atrapalhando um pouco nesses últimos séculos nossos de ocupação, mas esse é outro programa. Agora, dando um zoom out, tem uma coisa engraçada que a gente observa quando visita campos, é que as pessoas têm um lugar que é enorme, maravilhoso, mas as pessoas quase sempre ficam repetindo o mesmo lugar, né? Então, vai ali, faz Serra Velha, vai até Santo Antônio, anda um pouquinho até Monteiro Lobato, mas você que está aí, eu acho que tem um horizonte ainda a ser descoberto de campos, da região da Serra da Mantiqueira, com várias opções, né? Não é só a subida da Serra Velha e Monteiro Lobato. Existem inúmeras opções por aqui, mas é a questão do acesso. A gente não tem tudo sinalizado. O asfalto é o que te dá o acesso mais fácil e são vias públicas. Mas, se for pensar, é super limitado, porque aqui em Campos você vai até o fim do asfalto, né? Se você subir a Serra Nova ou a Velha e for até o Horto Florestal, termina. Se você subir até o Pico do Itapeva, termina. Então, você só tem para você continuar no asfalto indo para o lado de São Bento do Sapucaí, e essa estradinha do Turiba, Serra Nova e Serra Velha. Mas quando você passa para o mountain bike, para a estrada de terra e para as trilhas, aí existem inúmeras possibilidades, mas ainda sem estrutura adequada para quem vem sem conhecer nada, conseguir praticar o seu esporte, com exceção do Zoom Bike Park e dos outros bike parks que estão ali todos os dias em perfeitas condições para atender as pessoas. Adriana, você falou de integrar cidades com o seu projeto e a gente está falando aqui de outras cidades que se conectam através da serra, né? Tipo, Santo Antônio do Pinhal está ali no pé, no meio da Serra Nova, basicamente o acesso para a Serra Velha. Tem também Monteiro Lobato, que é uma outra subida, né? Que você vem mais perto de São José dos Campos, né? Tem a subida por São Bento do Sapucaí, são várias cidades que, de alguma forma, se beneficiariam também, né? O destino pode ser Campos, né? O final da montanha, né? Mas essas cidades, até partindo de Taubaté, por exemplo, também, você tem uma rede de cidades que teriam ali uma relação com a bicicleta. Como que é visto isso? Você, como uma pessoa que está tão no meio, existe uma conversa entre essas cidades, entre esses núcleos de desenvolvimento de uma forma mais integral, ou ainda está muito deslocado cada um dos seus projetos? Ainda fica um pouco deslocado, e quem faz esse papel de união das cidades geralmente são os eventos. O Giro de Itália, que passou por Campos, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, o Letap, que também passa Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, a Copa VA2, que começava em Santo Antônio do Pinhal, então ali também teve um desenvolvimento por causa desse evento, que as pessoas ficavam hospedadas lá e geravam bastante renda para a cidade. O Vale do Paraíba também, mais a região de Taubaté, tem bastante ciclista que sobe a serra, tem muitos ciclistas no Vale do Paraíba, mas aí já entra o acesso pela Serra Nova, que já é mais movimentada, né? Até havia um projeto do governo estadual que foi divulgado no ano passado de ciclovia, ligando as regiões, mas eu não sei se isso foi para frente, não se falou mais, mas é fundamental que os municípios conversem e um ajude o outro a ter a estrutura adequada para receber os ciclistas. Isso seria uma rota mais segura, né? Não necessariamente uma ciclovia em si, mas seria um acesso onde você pudesse vir dessas cidades, que são cidades maiores, né? Com mais segurança até chegar à serra, é isso? Sim, se essas vias fossem melhor sinalizadas para que as pessoas entendessem que ali passam ciclistas, né, para diminuir a velocidade, colocar limites, já ajudaria bastante. Um exemplo é se você sair daqui de Campos do Jordão e for para São Bento do Sapucaí pela Estrada da Campista, que depois metade dessa estrada já vira São Bento do Sapucaí e a Serra do Paiol. A gente não encontra nem sinalização de limite de velocidade da estrada. Isso já ajudaria muito, porque são vias estreitas, que os carros teriam que andar em menor velocidade, né? Que a gente deveria compartilhar melhor a via. Rodrigo, falando desses perigos e dessa falta de informação, principalmente das estradas, né? Tem alguns momentos onde é melhor não ir pedalar nas estradas em Campos. Imagino, sei lá,
sábado de manhã do alto inverno, ou alguma coisa desse tipo, onde o risco é maior para quem decide pedalar por lá? Sim, existe uns períodos de maior risco, principalmente quando se fala da Serra Nova, da SP-123, onde tem o maior volume de veículos que vêm para Campos do Jordão. Então, sábado de manhã é um dia que os ciclistas poderiam evitar um pouco, enquanto não houver condições para dividir a estrada com carros com uma velocidade tão alta, porque ali é uma via de alta velocidade. Se puder evitar, é bom, porque a gente tem opções, né? Tem a Serra Velha, então, ao invés de fazer seu treino na Serra Nova, vai para a Serra Velha nesse dia. E assim, até que a gente tenha realmente regulamentação e condições, fazer a nossa parte. Agora, uma curiosidade de ciclista. Quantas vezes você já subiu a Serra do Paiol e por que você foi para lá? Olha, a primeira vez que eu subi a Serra do Paiol foi quando era terra, de mountain bike, e eu acredito que eu subi mais umas 3 vezes só na minha vida. Não é um destino, né? É um lugar só para se conhecer. Não, mas ainda mais de terra. Se hoje com asfalto que dá tração é difícil, imagine de terra. Mas com a mountain bike, a relação um pouco mais leve era melhor do que subir com a bike de estrada, viu? Então, até a primeira VO2 que subiu a estrada do Paiol, eu lembro que eu falei para os meus alunos que iam fazer a prova, olha, ou vocês colocam uma relação a mais leve que puder, que eu acho que nessa época a gente tinha só 28, né? Lá atrás era o mais leve, ou levam uma sandália Havaianas no bolso, porque se precisar empurrar, vai ter que calçar Havaianas, porque de sapatilha também não consegue empurrar a bicicleta naquela inclinação. Mas você sabe que eu fiz essa prova e me chamou a atenção a quantidade de Havaiana no bolso e eu não entendi aquilo. Eu nunca tinha subido o Paiol e sofri de ignorante, e que faz todo sentido, porque várias vezes já aconteceu comigo e chegou a hora não dá mais. Inclusive, eu tive uma vez de que não dava mais, eu falei, vou ligar para o resgate. E aí não tinha sinal de celular. Então, assim, não tinha opção. Eu tinha que subir, eu subi. É uma inclinação cruel, essa é uma referência, até foi usada no Giro de Itália, né, na prova que teve agora esse ano lá. É uma subida, eu sempre brinquei que é um assédio moral ali, porque você está sempre atentado pelo seu limite de capacidade. É muito difícil de manter cadência, né? São vários trechos com mais de 20% de inclinação e é uma subida realmente desafiadora. Agora, me conta um pouco das outras subidas que tem por aí, qual que você se diverte mais? Eu sei que você treinou bastante para o Brasil Ride já na Serra Velha, até com bike elétrica, que você contou para a gente, né, no nosso último encontro por lá, mas dessas subidas, qual que você mais se diverte? Assim, qual que você acha que vale a pena contar aqui e dividir com os nossos ouvintes? A subida que eu mais gosto mesmo é a Serra Velha, que ela é mais divertida, né? Tem mais sombra. E outra que eu gosto bastante é a Estradinha do Turiba, pela beleza, quando você vai lá bem cedinho, é uma estrada bem tranquila e linda, né? Então, ela, apesar de ser um pouco mais curta, ela tem essa parte cênica e subida inclinada também, dá para fazer bons treinos. E o mirante que tem no topinho é um lugar que realmente é tirar o fôlego. Você vai estar sem fôlego quando chegar lá, mas na hora que olhar a vista, fica com menos fôlego ainda. Exatamente. E outro lugar muito bacana, que aí mistura um pouco de gravel, que você consegue andar ou 1 quilômetro de terra ou 3 quilômetros, depende da direção que vier, é o Vale dos Melos, que também é muito legal. Tem ali uma subida de, acho que 1,8 quilômetros, que é duríssima também, mas aí já chega no meio da Serra Velha e acaba que você tem a sensação de que a Serra Velha ficou plana quando você vem lá do Vale dos Melos. Mas você acessa por campos? Você desce por campos? Ou você chega no meio da Serra Velha mesmo e vai para o Vale dos Melos? Eu gosto de descer toda a Serra Velha, e ali em frente ao campo de futebol, no bairro do Zé da Rosa, a gente entra à esquerda, são 3 quilômetros de terra até você passar pela pontezinha de madeira que já reconecta ao asfalto, que é o Vale dos Melos. E tem um café que é excepcional, que é o Empório dos Melos, né? Tem ali o Empório dos Melos, que é de um amigo também que é ciclista e grande atleta, ele fazia duatlon, que é o Chico Lima. Tem um outro local que abriu também, que produz alimentos orgânicos e que também serve bolo e café e é restaurante, que chama Espaço Chão. Então, já temos 2 opções muito legais ali. Agora, aqui nós estamos graças à generosidade dos ouvintes, o nosso trabalho com dezenas de milhares de ouvintes. Então, um segredo aqui. Qual é a melhor época do ano para ir para Campos? A melhor época é a primavera e o final do verão. Ali, março, abril.
que aí você tem uma condição de clima excelente e já não tem aquele movimento intenso de uma alta temporada. Mas, Dri, você estava falando para mim também que das iniciativas de gastronomia, assim, tem aí produção de queijo, tem produção de azeite, tem uma série de coisas também com bastante carinho, né, sendo moldadas nesse processo, onde as pessoas estão buscando outras formas de conexão, né, com a região, né? Parece que a pandemia deu uma acelerada nisso. Muitas pessoas migraram para Campos e essas regiões, no Vale do Baú, Vale dos Melos, esse entorno, essa região também ali do Altiplano do Baú, e trouxeram as vinícolas, as fazendas de azeite, as queijarias. Então, surgiram empreendimentos muito favoráveis a esse turismo que valoriza a zona rural, valoriza aquilo que é produto da região. Então, criou uma malha de emprego, né, grande. Muitas pessoas dessas regiões que não tinham trabalho. A lavoura por aqui não emplaca muito pela condição de clima, né? São essas coisas mais específicas como uva, que em determinadas regiões elas vão bem. Então, foi um aspecto super positivo. Olha só, tudo tem um lado bom mesmo, né, da pandemia. Esse é um desafio que a gente vê em países, como é o caso do Brasil, de que se vê o crescimento e o progresso como uma forma de acabar com as cidades pequenas e médias, colocando adensamento, botando prédios, grandes restaurantes, hotéis enormes, e se joga fora o DNA daquele lugar, né? Me ocorre o privilégio que eu tive uma vez de ir na Toscana e você vê que é o turismo agrícola. Tem lugares que são marcados como originais, como propriedade local, a cultura de vinho, de azeite, de gastronomia, e não alguma coisa congelada que vem em um lugar para ser servido num buffet. Sim, até tem uma coisa curiosa que eu fico sempre tentando entender. Se você for pedalar na subida do Pico do Itapeva, sempre tem um local que é como se fosse um mirante, só que as pessoas param ali com frequência para tirar foto e você olha o fundo da foto, é um prédio, é uma construção. Então elas só acham bonita aquela construção porque é um negócio gigante no topo do morro e ficam reproduzindo aquilo que elas têm na cidade, né? E acabam que não enxergam o que realmente tem valor aqui na região, que é a natureza, não é um prédio, uma grande construção de concreto, né? Então, é uma coisa que eu fico curiosa de entender mesmo, né? O que move as pessoas de um modo geral. Mas parece que São Bento está indo numa boa direção, né? Eu acompanhando com as visitas, de que a evolução e o progresso de São Bento do Sapucaí está acontecendo de uma forma um pouco mais ordeira, um pouco mais com empreendimentos locais e menos com coisas para ser excursões e ônibus de turismo. Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Gonçalves, que já é Minas Gerais, estão muito à frente de Campos do Jordão no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo ecológico, desse turismo já mais voltado para desfrutar da natureza. E a bike se conecta com esses temas, né? Eu acho que isso na hora que a gente começou a falar dessas questões, todas elas, o prazer de você poder pedalar e sair do tal do centrinho de Campos do Jordão e poder conhecer as outras coisas, eu acho que é uma oportunidade realmente incrível, né? De Gonçalves, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal também acabam gerando essas conexões, né? Isso é legal, né? É muito legal e tem inúmeros roteiros já que as pessoas podem fazer para sair de Campos do Jordão e visitar tudo o que tem de interessante nessas cidades. É super viável você ir cada dia para uma cidade dessa e aproveitar o que tem de legal. Você pode sair daqui ou ir para o Vale dos Melos. No Vale dos Melos também já tem uma fazenda de azeite super legal, que você pode chegar lá e almoçar, degustar o azeite. Em São Bento do Sapucaí tem muita coisa também para se fazer. Gonçalves é outra cidadezinha super charmosa, que você tem a Serra de Gonçalves, que é uma subida linda e ainda com pouco movimento. Não é tão longa quanto a Serra de Campos do Jordão, então dá para ir até Gonçalves, tomar um café e voltar para Campos do Jordão. É claro que não é um passeio facinho, é para treinar mesmo, mas é um roteiro que eu gosto, faço bastante. Em São Bento do Sapucaí, se você quiser um alívio das subidas duras, você chega em São Bento do Sapucaí e entra no asfalto que é no vale que tem do Serrano, chama Vale do Serrano. E você vai nesse asfalto que é super bonito também e volta e tem esse alívio no plano antes de subir ou o Paiol ou a Serra Velha de Campos. Então tem muitos roteiros
que a gente passa por essas cidades super charmosas que você aproveita não só para tomar um café, mas ver coisas bonitas e pedalar em estradas super agradáveis. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Você acabou de ouvir a Adriana Nascimento e eu preciso confessar para você que subir a Serra Velha de Campos pedalando e conversando com a Adriana foi uma das coisas mais legais que o ciclismo já me proporcionou. Como ela mesma se auto-intitulou, Gregária Nascimento, sempre muito bem-vinda por aqui. Agora, outra presença ilustre, um medalhista olímpico. Bruno Prada fala sobre o Letap do Tour, um evento muito importante esportivamente e economicamente para a cidade de Campos do Jordão. Se liga! Bruno Prada, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E é importante registrar a generosidade e confiança do Bruno de que a Gregário era um bebê ainda na maternidade, no terceiro programa. Na verdade, a gente só tinha 2 publicados, ligamos para ele para convidar para fazer um programa sobre o Letap. Ele aceitou na hora. Quem não ouviu, acho que vale a pena ouvir, inclusive porque ele dá o trailer da intenção de fazer o Letap Rio naquela época, que a Gregário já teve junto nas 2 edições. Então, uma gratidão eterna, Bruno, por você ter confiado e apoiado a gente desde lá do princípio. E hoje vamos falar de um lugar que também tem uma gratidão muito grande com você e com a tua equipe, que é Campos do Jordão. Campos do Jordão tem vários divisores de água, o Leandro participou de um deles com a Copa VO2, mas eu acho que a partir da chegada do Letap em Campos, potencializou a quantidade de gente que vai para Campos para pedalar de estrada. Queria que você contasse um pouco dessa história. Primeiro, por que ocorreu de tirar o Letap de Cunha e ir para Campos do Jordão? O Letap, inicialmente, os 3 primeiros anos foi em Cunha, é um lugar muito legal para pedalar. Inclusive, nós estamos conversando com o Zé Éder, com o prefeito, para a gente trazer uma etapa para lá, também em primeira mão aqui, mas ainda a gente não tem ainda os detalhes. Quando a gente tiver, a gente pode fazer uma outra edição aqui, falando um pouquinho mais disso. Cunha ficou pequeno, chegou uma hora que o pessoal já ficava em Aparecida, em Guaratinguetá, em Lorena, começava a ficar longe, quer dizer, uma logística ruim para o pessoal, e a gente tomou essa decisão de achar uma nova cidade. Uma das primeiras tentativas foi em Campos. A gente tem até uma história engraçada, porque te mandou, nós somos uma prova de ciclismo lá para o turismo, e a mulher falou, não tenho agenda, não sei o que lá. E aí o secretário adjunto de lá pedalava, e quando ele ficou sabendo, ele me ligou, pelo amor de Deus, vem cá, vamos conversar, tudo mais. Então, e Campos tem toda a estrutura, né? Primeiro, uma estrutura hoteleira gigantesca, de hotéis, e uma estrutura muito legal de rodovias e de caminhos que a gente pode fazer lá em Campos. Então acabou sendo e tem estrutura também para te montar um village, que é uma coisa muito importante dentro do nosso projeto. Então eu acho que casou o Letap, o perfil do cliente do Letap com a cidade de Campos. E foi uma combinação muito legal, porque vocês conseguiram, de certa forma, replicar em Campos o que, muito próximo do que seria a experiência de um Letap nos Alpes, por exemplo, né? Europeu e coisa do tipo. Isso entrou no radar quando vocês buscavam por cidades para situar o Letap, vamos dizer, a geografia local também foi levada em conta? São vários pontos quando você faz quer montar uma prova, são vários pontos. O primeiro é essa estrutura da cidade, né? Primeiro, a cidade está afim, a cidade ter uma estrutura até de pessoal de trânsito tem que ter uma estrutura boa, e Campos tem isso. Depois, essa parte hoteleira, o acesso não pode ser longe dos grandes centros. Hoje, o grande centro, a cidade de São Paulo. Então, se for uma das coisas que a gente leva em consideração, essa distância de São Paulo para poder pensar em fazer outros Letaps ou a decisão desse Letap. Então, foi
uma das decisões. Outra, se tem possibilidade de fechar as estradas, né? Não é tipo, eu vou lá e faço o percurso, porque todo mundo fala, pô, mas o percurso podia ser daquele jeito. Não, podia, mas aí você tem que conversar com a autoridade que cuida das estradas, da autoridade que cuida das ruas. E aí, quando a gente chegou em Campos e viu o Itapeva, a Serra Velha, Serra Nova, né? Todas essas possibilidades de fazer uma prova, com certeza a gente sabia que ali a gente tinha uma proposta de percurso muito legal. A gente veio mudando o percurso durante os anos, né? No primeiro ano foi de uma forma, depois a gente mudou, mas com certeza o fato de você ter montanha e ser uma prova desafiadora é também um dos fatores super importantes para decidir que caminho nós vamos tomar. Bruno, dizem que quem dá a festa não se diverte na festa. Você, quando vai pedalar no circuito do Rio, no circuito de Campos, fora da prova, ó, porque eu sou testemunha de como você e sua equipe têm jornadas de 22 horas, principalmente nos últimos dias do evento. Então, esquece durante a semana da prova, antes ou depois. Mas, no meio do ano, você consegue pedalar em Campos e não pensar na prova e se divertir e curtir aquele percurso? A diversão em cima da bicicleta ela é sempre garantida, né? Mas eu sou um cara bem daqueles... eu sou um cara que tem uma cultura muito competitiva, de muita observação. Então, toda vez que eu estou pedalando lá, eu falo, pô, isso aqui, essa entradinha, vai aonde? Não sei o que lá, e volta, é novo isso aqui. Pô, tá ruim esse asfalto, hein? Preciso falar com o Cheles, que é o nosso diretor operacional. Então, eu considero hoje Campos a capital nacional do ciclismo, pela quantidade de pessoas que vão lá, pelo pessoal que treina. É impressionante, né? Uma cidade de veraneio e a quantidade de pessoas que acabam direcionando os seus treinos para lá. Talvez você nem se lembre, mas alguns anos atrás, eu acho que era na semana seguinte ou poucos dias depois de que vocês tinham realizado o Letap, e eu estava treinando no Brasil e eu estava com o Rafael Fassarella, meu treinador, a gente estava numa cafeteria e você e o Cheles passaram com a caminhonete, pararam na cafeteria, cumprimentaram o Rafa na época e estavam justamente já fazendo, reanalisando, buscando opções, olhando o que poderia ser feito, mudanças de trajeto e onde poderia ser melhorado, né? E uma pequena história que justamente corrobora o que você estava comentando de estar constantemente em cima da cidade, buscando o que pode ser melhorado, como extrair mais, né? Os 10 dias pós-prova, a gente tem uma reunião de aprendizado, onde a gente junta toda a equipe. A gente tem hoje uns 10 cabeças, né? Cada um cuida do seu segmento, desde quem entrega o kit, quem cuida de pista, village. A gente tem uma equipe bem heterogênea, é muito legal ter uma equipe heterogênea, porque você tem várias pessoas pensando diferente, e isso é legal, porque eu como CEO consigo pensar coisas legais, né? Lógico que muitas coisas eu descarto, mas eu consigo pensar coisas que não estavam no meu radar e eu não conseguia raciocinar. E essa semana, provavelmente foi a semana do learning, onde a gente fez a reunião, depois falou, vamos lá, vamos ver, vamos fazer... Hoje a gente tem mapeado 100% ali da região, a gente sabe tudo que tem, a gente já conversa com as prefeituras e com o DR, a gente sabe se vai ser asfaltado alguma estrada nova, ou se vai ser taco, o que vai ser feito, a gente já sabe o planejamento do ano inteiro para poder planejar. A gente tem mantido o percurso, até por ser um percurso que foi uma grande vitória, a gente poder usar a Serra Nova, foi uma loucura, onde eu consegui convencer o DR, que eles falaram, as duas serras você não vai fechar nem a pau. E eu consegui convencer eles que primeiro de segurança era muito, muito melhor e a gente faria fechamentos e reaberturas progressivas, né? Então, no final das contas, o trânsito ia ser muito melhor ali na região, fazendo dessa forma. E ficou muito legal, ficou um loop, né? Você desce por um lado, sobe por outro. A gente tem discutido algumas mudanças de Machadinho, porque o Machadinho realmente é um pouquinho mais apertado, principalmente Machadinho e Lajeado. Se a gente tira aquilo ali, se a gente faz algum loop, mas uma coisa é você desenhar e outra coisa é deixarem você fazer. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender. Não é que a gente não sabe o que está fazendo, é que no final das contas é o que deixam fazer. Isso o Rio é um caso bem específico. A gente não quer... Aquele percurso foi para ganhar um pouquinho de confiança da cidade, dos órgãos públicos, para poder fazer o percurso que a gente quer. Aquele percurso é um percurso que a gente tem um monte de restrição, de segurança, de locomoção, de ambulâncias dentro do percurso e tudo mais, porque a gente tem uma parte muito grande de duas mãos, mas não é o que a gente quer, é o que eles autorizam fazer, é o que vai atrapalhar menos a cidade. Então, é bem complexo a construção do percurso. Ô, Bruno, você estava falando isso e a gente está juntando aqui alguns fatos importantes. Primeiro, assim, a proximidade com São Paulo
não torna a prova próxima de quem é paulista, ela torna próxima de quem é do Brasil inteiro, porque vai aterrissar em Guarulhos e vai estar 1h30 de Campos. Isso é uma logística muito importante para quem quer fazer a prova, como uma prova como o Letap. Você está falando aí também da estrutura que vocês têm que dispor para entregar a prova. Eu queria saber um pouco de como que é a dimensão dessa estrutura, do quanto que vocês têm que investir, se relacionar, e junto com isso, o impacto disso na cidade, porque você já falou que Campos do Jordão é a meca do ciclismo, mas isso significa pessoas chegando à cidade, pessoas gastando dinheiro na cidade. A gente tem um pouco desses números e o quanto que isso vem se transformando, não? Tem. Primeiramente, falando um pouquinho de cidade, de estrutura, a gente tem hoje 700 pessoas que trabalham no Letap, na semana do Letap, 700 pessoas. A gente tem uma das linhas que são os voluntários, mas o voluntário é pago. A gente acaba trabalhando com as comunidades, né, da região, trazendo esse emprego temporário, mas é um emprego. A gente tem estrutura também, o pessoal de Campos trabalha muito forte. Fora os voluntários, a gente tem toda uma estrutura de empresas, né, de prestadores de serviços lá de Campos. Os números do Letap, eu costumo dizer que a gente não pode colocar o número do Letap como 10 dias, porque já tem gente na segunda-feira lá treinando, já vai no final de semana antes. Nesses últimos 2 meses começa toda uma movimentação todo final de semana, tem gente durante a semana lá. A gente pode fazer contas, né, de falar, o cara vai no mínimo 2 vezes lá para treinar, dá para fazer algumas contas, mas a gente tem uma movimentação de recursos, né, de pessoal gastando dinheiro em Campos numa ordem de 20 milhões de reais durante o ano. E esse é um outro lance muito legal do Letap, o perfil do público do Letap. É o cara que vai, é o cara que fica em hotel, é um cara que gasta em restaurante, é o cara que vai na lojinha, o cara vai lá no Parque do Capivari passear de roda gigante. Ele realmente vai e deixa dinheiro. Isso a gente vê muito no Letap, na loja oficial, em todos os pessoal que expõe lá. A gente tem 70 expositores no Letap que está sold out já faz 3 meses. 6 meses antes da prova já estamos sold out, eu não tenho mais espaço no Village para vender. E é um programa familiar, né? Estar no Letap é um programa familiar. Esse é um lance também super engraçado que a gente trouxe de Cunha. Quando ele ia para Cunha, ele gastava um crédito com a esposa ou com o marido, né? Porque não dá para levar, até por não ter lugar para ficar, e não tem muita coisa. É um lugar maravilhoso, Cunha, mas não tem muita coisa para fazer. Quando ele leva a esposa ou o marido para Campos, ele ganha um crédito. Então no conta corrente desse de, você me deveu uma, não sei o que lá. Então, Campos tem muita coisa para fazer. A gente sentiu que o pessoal leva a família. A gente tem os controles, né, de entrada lá do Vila. A gente sabe quem está entrando, quem está saindo, quem que qual é o perfil do público. A gente tem uma pesquisinha disso aí. E realmente em Campos ele acaba levando a família e traz mais ainda dinheiro para ser gasto na cidade. Por isso que quando a gente fala de Campos, tem esse casamento, que não é só a gente dando para Campos. Campos também entrega para a gente muita coisa de estrutura, né? É difícil achar uma cidade que tem todas essas características aí de relevo e tudo mais, e além disso, uma estrutura hoteleira, e está crescendo, né? Cada dia que passa, entra no nosso contato um hotel novo que abriu, que eles querem fazer parceria com o Letap. É impressionante a estrutura que está crescendo em Campos. E Bruno, a história desse casamento, do namoro que você ligou para lá e falou, pega uma senha e aparece aqui daqui a um mês para a gente conversar, para hoje, quando qualquer mudança de autoridade já tem uma tradição, já tem um histórico, já tem uma importância econômica. Quando a gente foi para Campos, o prefeito era o Fred. O Fred abraçou o evento de uma forma muito legal. Ele ficou, eu acho que durante 3 anos, já era o segundo mandato dele, ficou 3 anos apoiando o Letap, apoiando realmente. A gente teve anos complicadíssimos, né? A gente teve 2 anos de pandemia e a gente fez o Letap nos 2 anos de pandemia. Isso aí é uma coisa que eu bato no peito, que realmente ou o nosso time é muito corajoso ou a gente é muito louco. Porque realmente te entregou 2 anos e Campos foi incrível com a gente. Eles falaram, vamos fazer. Eles estavam até com uma dívida com a população e tudo mais, porque não tinha tido nada, não tinha festival de inverno, nada do gênero. E a gente, no ano de 2020, né, que foi o primeiro ano, a gente montou um protocolo sanitário gigantesco, aprovamos na Secretaria Estadual, que aliás é o que a Secretaria Estadual usa hoje para todos os outros eventos, foi o protocolo que a gente construiu com eles.
através da Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente fez esse caminho da municipal até estadual. Choveu os 3 dias, foi uma coisa de maluco. Puta, Ministério Público, um monte de denúncia de atleta que não pôde ir, denúncia de concorrente, denúncia de tudo quanto é lado, e a gente rebolando. Eu lembro que a gente fazia reuniões na Secretaria de Turismo para dar informação de como ia responder aquela notificação do Ministério Público. Realmente, a gente tem uma relação muito, muito próxima com campos, assim, de gratidão de tudo que eles fizeram para a gente, em termos de acreditar no evento. E tem um outro ponto muito legal, que eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo agora das meninas. Eu fui pro Letap do Tour, minha esposa fez a prova, e a gente tem o congresso de todos os Letaps do mundo, né, dos 25 Letaps do mundo essa semana. E o CEO da EASO, né, que é a dona do Tour de France, participou, né, em um almoço com a gente, e a gente estava discutindo, porque as meninas, vocês não fazem ideia, esse ano, o Letap do Tour, a maior prova de ciclismo do mundo, tinham 500 meninas fazendo a prova. O Letap Brasil vai ter 650. Vai ser a maior prova feminina do mundo de ciclismo. E Bruno, eu acho que é importante dar um contexto, porque lá são legal, 15, 16 mil pessoas, aqui são 3 mil. Então, não é o número absoluto só, mas o número proporcional. Se eu não me engano, é mais de 20%, é quase 25% do público do Letap que é feminino. A grosso modo, 20%, 21%, ele vai flutuando aí conforme, dependendo da prova, dependendo do ano. O Letap também tem, eu acho que trouxe, além de trazer para campus todo esse glamour, ele traz muita segurança. Pô, a gente tem rodovia, as estradas são fechadas, tem uma estrutura com a Shimano de suporte neutro, que a menina furou o pneu, pode demorar um pouco, mas vai chegar alguém para ajudar ela. Na hora que ela tem um acidente, a gente tem uma estrutura médica assim, nababesca, de dezenas de ambulâncias e motolances e tudo mais. Eu acho que isso tudo dá mais confiança para as meninas pedalarem. Bruno, e aqui um cenário hipotético. Vamos pensar carta branca. Você pode fazer o que você quiser em Campos do Jordão para organizar a prova. Qual seria teu percurso? Eu acho que tem algumas coisas super importantes dentro de um projeto. Primeiro, o do nosso projeto, né? A largada e a chegada, elas têm que ser do lado do Village. É um projeto comercial, né? Ele tem um viés esportivo, mas ele é um projeto comercial. Então, muitas vezes, eu vi até outras provas, até o Gran Fundo do Rio, o cara largava no aterro do Flamengo e chegava no Recreio dos Bandeirantes. O percurso é legal pra caramba, mas depois a logística, os expositores, praticamente domingo ele morre em termos comerciais. É super complicado. Então, sempre quando a gente monta alguma coisa, a gente tem que fazer a largada, tentar fazer a largada, a chegada no mesmo lugar. Lógico, você não pode largar descendo, né? Porque você tem um pelotão, é perigoso e tudo mais. Mas se eu pudesse fazer um percurso do jeito... Cara, esse último percurso ele é muito perto do meu sonho. O meu sonho é fazer um percurso que ele sobe Itapeva. Quando você chega no Itapeva e no retorno, onde a gente tem um ponto de hidratação, tem uma estrada que continua. E essa estrada, quem já fez de mountain bike, ela chega no Horto. Então seria muito legal a gente subir o Itapeva, descer, encaixar no Horto, voltar pelo Horto, pelo outro lado, né? A gente já teria uma evolução e um loop, né? Porque um dos riscos que a gente tem é as duas mãos no Itapeva. E, depois descer a Serra Velha é difícil, a Serra Nova é difícil você ter uma coisa mais legal que descer a Serra Nova, né? Ela é gostosa, ela é larga, até Santo Antônio do Pinhal ela não é muito íngreme, então ela também tem até um viés de segurança. Aí, engatar ali no Santo Antônio do Pinhal é bem legal. Então uma experiência que é única, que é engraçado participando da prova, que é poder descer na contramão, né? Que tem uma coisa meio de gosto proibido, mas protegido, e que muita gente evita de ir para contramão. É engraçado isso. Eu acho que é um reflexo dele, né? De já estar acostumado a andar. No primeiro ano a gente tinha um projeto de ir até Monteiro Lobato, que eu acho bem legal, porque aí o cara vai achando que ele tá um avião, porque é um falso plano, mas a volta... Eu adoro esse pedal, cara. Você sai de Campos, vai descendo, você fala, nossa, tá com 35 de média, tá beleza. Não, e até porque subindo de Monteiro Lobato, aqueles 5 km, que é um falso plano inclinado, você fala, é uma subida? Não é uma subida, eu tô aqui girando fácil, mas aquilo vai te comer da perna. Não, você vai descendo a 40 por hora, normalmente eu acho que até tem um ventinho nas costas, né? Quando você vai pra lá, você vai a 40 por hora, falou, hoje eu tô bem pra caramba, Na hora que volta, depois da Coca-Cola lá, que você volta ali
puta, é dureza. Mas, por exemplo, o Monteiro Lobato, qual que é o problema? A gente precisa bloquear a 042, que aqui vai para São Bento do Sapucaí. Não deixo, não tem chance. O primeiro ano era para ser assim, a gente ia descer a velha, e até Monteiro Lobato, voltar, tinha mais umas voltas, e eles falaram, não, cara, não tem a menor chance de a gente fechar a 042, é muito complicada, porque é o acesso do sul de Minas. Então tem muitas coisas que a gente quer fazer, só que a gente não consegue fazer. Uma coisa que eu te garanto, eu nunca vou fazer paiol. Por quê? Mais uma vez, o projeto é um projeto comercial. Ele tem que ser desafiador, ele tem que ser legal, mas eu preciso atingir um público muito maior do que aqueles 400 caras que acham incrível o paiol. Tem 400 que acham incrível e tem 100 que conseguem subir, porque tem essa diferença também. Isso. São coisas que a gente realmente... O próprio VO2, né, que a gente comentou no começo aqui do programa, ela se arrebentou quando teve algum problema na Serra Velha e eles fizeram o paiol. A partir daí, a prova... Porque a galera que vai realmente fala, tinha 1.500 caras que faziam a VO2 e dali pra frente foi uma derrocada porque o cara falou, não dá pra fazer isso aqui. Se você colocar uma serra como um paiol, muito ciclista profissional vai reclamar, porque não é uma prova, não é uma subida legal de subir, assim, falando na real. Não reflete necessariamente um desafio que vai dar muito espetáculo à prova, porque simplesmente ele é estupidamente duro. Bruno, a gente começou esse programa querendo fazer o percurso curto e já estamos no percurso longo, e não falta assunto a gente falar de Campos do Jordão e do Letap, mas um assunto que eu queria trazer é que o ciclismo profissional está em crise em quase todo lugar do mundo, à exceção da Europa Ocidental. E provas não existindo, mesmo nos Estados Unidos, as grandes voltas nos Estados Unidos. E os granfondos, que é o formato que o Letap usa, cada vez sendo mais um elemento que faz o ciclismo continuar se movimentando, aonde provas profissionais e equipes profissionais não são viáveis. Como é que você vê esse movimento? É muito complicado, né? As provas profissionais no Brasil, elas têm... eu penso sempre com uma cabeça de empresário. Eu tenho que pensar como empresário. E quando eu penso como empresário, é muito difícil de investir no profissional, né? Porque, primeiro, a gente tem construído do zero. Não existe hoje, né? São coisas muito superficiais. A gente não tem um circuito ou provas profissionais. Ou as provas profissionais, elas são em estrada aberta, passando caminhão. Eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender onde o ciclismo profissional está hoje dentro do Brasil, né? Lá fora, a gente tem bons atletas que estão indo para fora e tudo mais. A gente tem um problema muito sério, que também é no amador, mas o amador, ele é amador, que é o doping. Então é muito difícil ir atrás de empresa, elas têm muito medo. Eu já fiz uma pesquisa, se a gente montar o Tour do Brasil, sei lá, o nome que seja, mas aí o cara dá pesquisadinha, fala, mas tem esse monte de doping, tem não sei o que lá. Então eles têm muito medo de investir. O profissional, via de regra, ele não tem dinheiro, então não dá para cobrar uma inscrição e de alguma forma você ter alguma receita desse pessoal. Então o projeto, ele fica, o Letap, ele tem 5, 6 receitas, ele tem patrocínio, ele tem o Village, ele tem inscrição, ele tem venda de foto, ele tem produto licenciado, ele tem milhões de receitas juntas, montam um produto super vencedor. E quando você vai falar do profissional, é difícil. Lógico, hoje tem projeto de lei de incentivo, as equipes poderiam montar projetos de lei de incentivo, porque eles são feitos justamente para esse tipo de coisa, para uma equipe profissional e tudo mais. Mas hoje ela é bem... O Nicolas sabe muito mais do que eu. Eu nem entro muito nesse mundo do profissional. Aliás, se eu pudesse tirar todo mundo que é de alto rendimento do Letap, eu tiraria. É engraçado que eu tem uma diferença, mas aí uma corneta que o pessoal no Brasil não entende. Letap não é corrida, né, gente? Letap é um evento... Uma experiência. Uma experiência. E só que se transformou, né, até essa falta de eventos profissionais no Brasil, que a galera vai no Letap achando que é corrida. Mas não tem nada. O Letap da França, a essência de um evento como esse é ter um bom momento, uma experiência única de vivenciar o que os profissionais vivem numa corrida. Mas não é para você correr como profissional. Pegando esse teu gancho, eles não entendem como o Letap entrega 120 prêmios de todo quanto é categoria, de masculino e feminino, do curto e do longo. Lá, eles cruzam a linha de chegada, eles pegam os 3 primeiros. Na hora que chegam os 3 primeiros masculinos, não tem cerimônia de premiação. Falou, vamos ali no palco. O palco é um palco extremamente simples. Os caras colocam os 3 caras lá, os caras eu acho que dão uma medalha pro cara, alguma coisa assim, põe a medalha no pescoço do cara, dão a jersey pro cara e, tchau.
Aí, depois de 1h30, chega as 3 primeiras meninas. Vem cá, vocês 3 aqui, ó. Sobe no palco. E é isso, acabou. Não tem negócio de primeiro, do terceiro, do 50 a 59. E isso é uma das coisas que eles brigam com a gente. Falou, cara, isso aqui é uma experiência pro cara vir com a rodovia fechada, pro cara ter estrutura médica, sabe? O cara viver um pouquinho do que é, o que seria uma etapa, com toda a segurança. E é isso. Cada etapa ele tem uma característica, né? O brasileiro funciona assim, é categoria, o cara lá disputar e tudo mais, mas a essência é a experiência. É ele ir lá e viver um pouquinho do que é uma prova profissional. Ô Bruno, a conversa foi muito mais legal até que a gente imaginava. Acho que Campos é um destino, é um local onde, como você mesmo começou no programa falando, é uma meca do ciclismo e, sem dúvida, um palco de tomara que muitos outros etapas, né? Vão ficar aqui na expectativa para os próximos. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Campos do Jordão realmente é um lugar incrível para ir para pedalar ou ir com a família. Hoje tem muita coisa para fazer lá, muita atração, muitas coisas desde pedalar, andar a cavalo. Tem o Tarundu, que também é um parque muito legal. Tem o Parque do Capivari também, que hoje tem várias atrações. Então, vale a pena ir para Campos. Se você é ciclista, um motivo a mais para ir, porque tem estradas incríveis e um visual incrível para pedalar e para curtir. E nesse ano a gente tem um evento que vai ser maior do que o seu Ignaldo, que é o Leandro fazendo o Letap depois de 10 anos da carreira profissional dele sendo retomado. Isso aqui eu deixei no rabisco porque ele vai cortar de qualquer jeito. Vai cortar de qualquer jeito. A próxima edição do Letap do Tour em Campos acontece no dia 25 de setembro e eu tenho certeza que a sua forma de enxergar a prova vai mudar depois de ter ouvido o Bruno. Agora, a gente segue o episódio com o Félix Cardamone, um ciclista apaixonado pelas estradas e trilhas da região, conhece como poucos e divide cada detalhe com você. Se liga! Félix, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui com a gente nesse podcast. Leandro, um prazer meu. Fico muito agradecido pelo convite, Álvaro. Como começou a sua paixão pela bicicleta que você transmite? Olha, Álvaro, eu estava lembrando aqui, sabe? Em 1900, eu tinha meu avô tinha um sítio na Serra do Japi. E eu me lembro que em 1969, com uma calóizinha vermelha, eu consegui pedalar sozinho. E ali, as minhas irmãs saíam de charrete, uma corda e ia atrás com a bicicleta. Então, assim, vem de longa data, né? Eu sempre andei de bicicleta, eu fui criado em Santos, então em Santos a gente usava bicicletas para tudo, ia para a praia, voltava e tal. Depois eu tive moto uma época e em 1987 eu vendi minha moto e fui morar em Nova York, né? Mas fui lá meio com a cara e com a coragem, eu tinha que trabalhar. E aí eu arrumei um emprego de bike messenger, de courier, em Manhattan. E eu fiquei 9 meses lá, andando de bicicleta, umas 10 horas por dia, mais ou menos, né? Como a bicicleta tinha catraca no inverno e catraca normal. E, enfim, aí eu peguei essa paixão e desde 1987 eu nunca mais desci da bicicleta. Ale, você, então, a sua técnica de pilotagem foi certificada com Bike Messenger em Manhattan, né? Olha, na neve, inclusive. Nossa, que maluquice, né? Já, a sensação já é dos vídeos que a gente vê na internet, né? É claro que eu imagino que você talvez tenha sido um pouquinho mais cuidadoso do que a imagem que a gente tem dos bike messengers hoje por lá, mas sempre foi, né? Uma região, uma metrópole, né? Então sempre teria um trânsito intenso. Na neve eu não consigo nem imaginar. Na realidade, naquela época era até pior, porque hoje Nova York está muito bike friendly, né? Naquela época não tinha, só tinha uma bike lane que eu me lembro que era na primeira ou na segunda avenida, era a única bike lane. O resto tinha que ser no meio dos yellow cabs, era uma loucura, viu? Era briga toda semana, para falar a verdade, viu? Porque os yellow cabs não perdoavam. Agora, e você descobriu o mountain bike no começo do mountain bike? Verdade. Nesse sítio de Jundiaí, né, ali na Serra do Japi, eu acabei comprando a minha primeira mountain bike, acho que era quando eu voltei de Nova York, alguma coisa assim, não tinha nem suspensão, nem dianteira, nem traseira. E eu conheci o Daniel Liperti também, que a oficina dele era pertinho de onde eu morava.
Então ele explorava a Serra do Japi de um lado com a turma dele ali, Pinheirinho, não sei o que, onde a gente anda hoje, mas eu andava do outro lado da Serra do Japi e a gente ia andando com o que tinha, né? Então era bike sem suspensão, furava pneu para burro, aí o Dani aparecia com o Mr. Tough, que a gente punha aquela fita em volta do pneu, mas não adiantava muito, tal. Então eu comecei o mountain bike com bike rígida, né? Então o pessoal hoje em dia fala assim, pô, tem que fazer gravel. Eu falei, eu já fiz gravel, tudo que eu tinha que fazer na minha vida, agora eu quero full suspension. Agora, acho que só para situar o nosso ouvinte aqui, você frequenta já há várias décadas Campos do Jordão, né? Você é uma testemunha ocular, além dos jordanenses, dessas décadas de como mudou o ciclismo, ou como era o ciclismo há 20 e 30 anos atrás, e o que ele veio acontecendo. Sem dúvida. Minha família vendeu esse sítio, e aí eu e minha esposa começamos a frequentar Campos há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Eu venho aqui praticamente no mínimo 1, 2 vezes por mês, 3, se der, os 4 fins de semana. E sim, eu ando aqui desde a década de 90. Claramente, assim, teve uma mudança, uma evolução muito grande, né, do ciclismo aqui, que eu entendo que é um paraíso, né, seja para mountain bike, seja para gravel, seja para bike de estrada. Mas você chegou aí em Campos, nessa transição do Japi para Campos, da sua cultura familiar, já um apaixonado pela bicicleta. Quando vocês decidiram ir para Campos, por exemplo, a bicicleta já era um fator ali nesse quesito ou não? Ainda era um destino turístico? Não, na realidade, nunca foi um destino turístico. A vida inteira eu vim para Campos para andar de bicicleta. E a minha esposa, eu estou casado há 32 anos, e a minha esposa me conheceu numa prova de teatro, andando de bicicleta, né? Então, ela já sabe que sou eu a bicicleta e ela, né? E então, eu vinha para cá, saía de manhã cedo para andar de bicicleta e tal. Muito de mountain bike, né? Não trazia minha bicicleta de estrada aqui, explorava muito, né, as trilhas aqui, ia nas oficinas mecânicas, perguntava onde é que tinha trilha para um lado, onde trilha para o outro, tal. E aqui é uma coisa muito interessante, porque Campos do Jordão tem um eixo, né, que é aquela rua, a estrada do Horto ali, do Porto, a estrada do Horto, né. Por um lado, né, você sobe, né, você sobe o Pico do Itapeva, você sobe o Pico do Diamante, você sobe São José dos Alpes, né, se você for reto, você sobe o fim do Horto ali, mas para o outro lado, você desce e vai embora, né. Então, vira e mexe, eu me perdia, porque eu ia lá para baixo, empolgava no downhill, e depois para voltar era complicadíssimo. Sem celular, sem nada, né? Sem GPS. E não tinha assistido, quando acabava a perna, tinha que pedalar de volta para cima. Exatamente. Nessa época, era uma cena ainda muito menor de ciclistas. Já tinha ciclistas aí, já tinha, né, claro, o mountain bike, já tinha as trilhas, mas como é que era esse relacionamento e como é que isso veio mudando ao longo do tempo? Olha, as trilhas, primeiro que eram trilhas muito rústicas, né? Não tinha nenhum tratamento, não tinha bike park que nem hoje e tal. E assim, basicamente, você conversava ia numa oficina mecânica, batia um papo com alguém, cruzava com alguém às vezes numa trilha, alguém te dava uma dica. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de explorar. Então eu pegava assim por segurança esse eixo aqui da Estrada do Horto, subia para um lado, subia para o outro, né? Descia um pedaço da serra, voltava. Então era assim, era muito exploratório, tinha que ser cauteloso, né? Perdi, cheguei em casa, era 9h30 da noite, né? Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 28 anos, e ela ela tinha uma aziazinha que só passava tomando Coca-Cola, e ela prometeu que se eu chegasse vivo, até o fim da gravidez ela não ia tomar uma Coca-Cola, você imagina que eu fiquei, né? Mas eu ia sozinho, com ferramenta, tal, não sei o que, eu sempre tive assim, uma noção básica de mecânica, mas eu ia sozinho explorar. E a bike de estrada, como fez essa conexão? Olha, a bike de estrada, na realidade, assim, para mim, isso aqui é um mundo para a bike de estrada, né? Aliás, eu recomendo os ciclistas para conhecerem mais opções do que subir a Serra Velha e subir a Serra Nova, né? Assim, tem diversas opções, e inclusive, por uma questão de segurança, eu não subo a Serra Nova, eu acho muito perigoso, e por tantas opções que tem, eu não faço questão de subir a Serra Nova. Acho que eu subi umas 3 vezes na minha vida.
E então, assim, a bike de estrada aqui cresceu muito. E, por exemplo, tem estradas na época que eu andava que era de mountain bike, que hoje viraram bikes de estrada. Por exemplo, a estrada do Paiol era terra, né? Então, a campista, até lá embaixo, quando você descia a campista, que tem aquele barzinho ali embaixo, até ali embaixo era asfaltado. Dali em diante era tudo terra. Então, a gente ia de mountain bike, né? Aí asfaltaram. Pô, parece que você está na Europa, né? Um lugar maravilhoso. Você pegar e ir lá, fazer... Não precisa nem descer o Paiol até o fim, né? Vai até a Cachoeira do Tou de volta. Você sai aqui do centro de Capivari, vai até a Cachoeira do Tou de volta. Você faz 50 quilômetros com 1.500 metros de altimetria, né? Se você emendar com o Pico do Itapeva, deram 2.000, são 2.000 metros, né? Então tem muita opção, né? Da Minalba agora, que aliás fica a dica aí que estão recapeando a Minalba, né? Então a Minalba tinha a questão das estradas, dos caminhões, da Minalba. Primeiro que os caminhões já conhecem os ciclistas, eles vão devagar, mas tinha muito buraco. Então, descia com todo cuidado, mas, é uma subida de 5 quilômetros, super legal. Então, acho que tem uma combinação aqui de roteiros que dá para fazer que são espetaculares. Então, quando eu saio de speed aqui, eu saio muito de speed, né, principalmente na época de inverno, que as trilhas ficam mais molhadas, na época de verão, quer dizer, que as trilhas ficam piores, né? Aí, a gente consegue fazer combinações maravilhosas. Observando a cena, que nesses 20 anos que você frequenta, 30 anos que você frequenta campos, há 20 que você tem em casa, você vê que mudou o universo do ciclismo. Que tipo de pessoa começou a aparecer? Como é que os jordanenses reagiram a isso? E como é que é esse mix? Olha, antigamente eu via que, assim, Campos tinha o pessoal do que era muito pessoal local e mais alguns, né? E a turma do BMX, né? Nós sempre tivemos pistas aqui de BMX, então a turma sempre andava muito bem, né? Assim, você andava na rua, estava todo mundo empinando, não sei o quê, a molecada andava super bem, aqui ainda anda, né? Então era BMX e mountain bike, pouco ciclismo de estrada, era mais a turma lá de baixo, às vezes Taubaté, não sei o quê, que subia até aqui, batia e voltava. Às vezes eu encontrava com um cara, uma vez eu me lembro direitinho, encontrei com um cara pedalando no horto, eu falei, você tá vindo de onde? Ele falou, tô vindo de Taubaté. Falei, nossa senhora, né? Como é que esse cara conseguiu chegar aqui, né? E hoje a gente faz isso naturalmente, né? Então, claramente, assim, era um destino turístico e muito pouco voltado para o ciclismo. Esse fluxo aumentou, eu vejo que por duas razões. Tem uma razão que as assessorias trazido gente fazendo bike com bastante frequência. Tem as questões, vou falar 3 na realidade, tem os bike parks agora de mountain bike que são espetaculares, né? O Zoom, o Prana, que infelizmente fechou, acho que está reabrindo, mas tinha trilhas assim maravilhosas, bom para e-bike, porque para fazer ali de acústica é muito descida, mas são descidas maravilhosas. E as provas, né? Que a prova que começou aqui, acho que há mais de 20 anos, era o Desafio da Mantiqueira, que era super famoso, organizado pelo Erivan, a Adriana também participava, montando as trilhas. Eu sempre participei, que eu gostava, porque era uma forma de eu conectar trilhas e aprender, né? Eu nunca fui para ganhar, longe disso, mas eu sempre andava para conhecer mais trilha, né? Porque o Erivan e a Adriana conheciam tudo aqui. Conhece? O Erivan faleceu, mas a Adriana conhece tudo. Então, tinha o Desafio da Mantiqueira, que já trazia um fluxo razoável de ciclistas de mountain bike. E as provas, o Letap, o Gran Fundo, a gente vê claramente que traz primeiro um nível social muito bom, que consome pessoas que acabam frequentando a cidade durante o ano. Eles voltam, né? Eles não vêm só para fazer uma competição. Com frequência você encontra pessoal do Rio de Janeiro hoje pedalando aqui, né? Eles vêm antes da prova, eles vêm depois da prova. Então, eu acredito que isso traga, assim, mudou o perfil, porque tem muito ciclista de estrada. Eu vejo isso durante o ano inteiro. E, assim, pessoas com poder aquisitivo que, com certeza, incrementam a economia da cidade, né? Eu acho que a cidade tem uma vocação, não só para o turismo de lazer, mas o turismo de ciclismo, que outras cidades do mundo vivem disso, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? São cidades temáticas. Eu vejo, assim, Campos indo para esse caminho.
A relação com os motoristas de carro, porque esse é sempre um drama para o ciclista de estrada se relacionar com os carros. Você percebeu uma mudança no comportamento dos motoristas na sequência dos anos, deles respeitarem e terem um pouco mais de paciência com o ciclista, ou não? Ainda é uma relação delicada? Olha, eu, assim, nas estradas, na Serra Velha, em outras estradas, primeiro eu recomendo e sempre uso luzes piscantes. Toda vez que eu saio para andar de bicicleta de estrada, tem que ter uma sinalização. Eu acho que é um dever do ciclista. Outra coisa, é a gente tomar certos cuidados, né? Porque tem curvas fechadas, por exemplo, na Serra Velha, que se tiver vindo um caminhão, um ônibus, eu já cruzei com caminhões e ônibus, e eles invadem a curva. Então, às vezes a turma quer descer, fazer tempo, fazer tangência, não dá, né? É uma pista de mão dupla. Então, nós temos que tomar cuidado, nós sabemos que nós somos a parte frágil da relação. Então, precaução do lado do ciclista, eu acho que é fundamental, né? Agora, eu vejo assim, na Serra Nova, tem muita gente que nunca subiu, nunca desceu, e é uma estrada de mais alta velocidade. Eu tenho medo de andar lá. Agora, na Serra Velha, é muito trânsito. E, de forma geral, as pessoas andam com mais cuidado, a velocidade já é uma velocidade mais baixa, né, tem uma certa visibilidade. Então, claro que pode melhorar. E a gente tem o fator do celular, que as pessoas vivem agora dirigindo e olhando no celular, olhando no Waze. Então, é um ponto de distração. Mas, obviamente, problemas podem acontecer, mas eu vejo uma certa conscientização dos motoristas aqui locais, respeitando a bicicleta, até porque o público local anda muito de bicicleta aqui também. No aspecto do mountain bike fora dos parques, você tem a questão dos quadriciclos, você tem a questão de moto. Como é que essa convivência veio evoluindo? Os quadriciclos com turistas que chegam lá e alugam, ou pessoas que têm moto fazendo trilha? Olha, os quadriciclos hoje, vejo eles em lugares bem delimitados. Tem 3 lugares assim que eu vejo eles andarem e, honestamente, eles não estão entrando nas trilhas. Então, não é uma coisa que, para mim, assim, atrapalha, para ser bem honesto. Tá? Não sei onde eles estão, né? Estão ali no Morro do Elefante, aqui no pé do Morro do Elefante, estão ali na subida do Fojo, tal. Tem 3 lugares que eles ficam ali, então, mas não é que eles estragam as trilhas. As motos, efetivamente, é um problema. Né? O meu filho anda de moto, então eu não conto da trilha que eu vou para o meu filho, cada um vai pular. Mas as trilhas, a moto é complicado, porque o mountain bike a gente quer descer uma trilha, né? E a moto sobe cavando. Né? Eu me recordo de trilhas que eu passava, a trilha tinha 10 centímetros, hoje eu passo a trilha meu ombro, né? Efetivamente cavou, né? Então, assim, a gente vê isso, como tem no Japi também, né? O que era os jipes, etc., que iam lá. Então, isso eu acho que é um problema, né? Deveria e precisa ter uma conscientização, né? De tem trilha que é trilha para moto, tem trilha da moto com o peso, com a potência, destrói a trilha. Né? Se você vai fazer isso num dia que está chovendo, levanta mais sujeira ainda. Então, essa convivência, eu diria que não é a melhor das convivências que a gente tem. As motos costumam ir até um pouco mais longe e tal, mas tem trilhas que efetivamente atrapalha e estraga, né? E aí é uma questão irreversível. Ô Félix, com tantos anos aí de escola, você tem que passar para a gente, para os nossos ouvintes, qual que é o bizu ideal aí, né, de época do ano, de qual tipo de bike que vale mais a pena ter ali, quais são as experiências que dá para ter, porque eu imagino que você estava falando, dá para ser de gravel, dá para ser de elétrica, dá para ser de mountain bike, dá para ser de road. Qual que é o menu ideal aí para quem quer ir para campus pedalar? Menu do Félix. Bom, eu diria o seguinte, primeiro, na bike de estrada tem uma boa relação, né? Então eu uso um semi-compact, mas eu troco o 36 pelo 34 na frente e tem uma relação 11,34 atrás. Então é 1 para 1, e aí eu posso subir o paiol, posso subir onde quiser. Então você pega, por exemplo, o paiol, dispensa apresentações, a subida da Minalba é uma subida de 5 km a 10 graus. Então, se você quiser achar a subida a 10, 12, 15, você acha, né? 20, você acha. Eu uso o pneu 28, porque eu gosto de andar na chuva, eu gosto de fazer curva,
Então, agora, aliás, eu até vi uma matéria que até o próprio pessoal do Tour de France está usando pneu 28 também, né? Então, acho que o pneu 28 é um pneu mais confortável, um pneu mais seguro. A minha dica para bike de estrada é uma relação bem leve e pneus confortáveis, seja para curva, seja para chuva e assim por diante. As bikes de cross-country aqui são fundamentais, assim, não adianta vir com bike de enduro, etc., porque aqui sobe duro para fazer mountain bike, e tem muita descida boa. As big lanes também, né, que tem gente que vem aqui fazer os downhills aqui com das big lanes gigantescas, tem descida de 1.000 metros aqui, algumas delas, né? Tem a trilha da borboleta, tem outra trilha aqui, sei lá, tem várias aí, eu não faço muitas dessas, porque aí precisa de resgate e tal, mas aí é bike de downhill mesmo, bike de enduro. Mas para fazer cross-country aqui, eu acho uma boa suspensão e uma bicicleta de cross-country com boa suspensão e leve, porque a subida é boa. E a e-bike, né? A e-bike... assim, eu tenho a minha e eu juro que eu me policio para não usar, né? Porque se fosse assim pelo prazer, eu acho que eu ia andar de bike todo dia, né? E até é bom, né? Porque como aqui não tem lugar para girar, quando você quer dar uma soltada nas pernas, você está cansado, aí você sabe fazer trilha de bike. Mas as e-bikes são muito legais. Outra coisa que eu acho que é importante no mountain bike é pneu, né? Então, 2.4 aqui na frente, por recomendação da Adriana, né, que é a minha treinadora aí, minha mestra. Então, a gente usa 2.4, a nossa turma aqui, porque é para descer e é descer pesado, 2.3 atrás, não dá para vir com o pneu muito fininho. E do ponto de vista de clima, aqui tem um clima muito bem delineado, né? Então, assim, de dezembro a março, vai chover todo dia, não tem como, né? Chove praticamente todo dia, normalmente chove à tarde, mas chove direto. Então você já tem que vir preparado aqui com uma calibragem de pneu um pouco mais, você quer fazer mountain bike, mesmo na speed assim um pouco mais bem regulado, tomar bastante cuidado com o pneu adequado, porque a chance de você pegar chuva, ela é altíssima. Né? A partir de abril, maio, essa época agora que a gente está, apesar de ter caído uma chuvinha, aqui que vai ser ótimo, porque estava com muito pó nas trilhas, mas a partir de maio, junho, aí é o período de trilhas, né? Que tudo bem, para pedalar de speed o tempo está maravilhoso, é uma delícia, fresquinho e tal, mas para o mountain bike aí é o paraíso, porque ficam as trilhas lisinhas. Existem várias iniciativas também da turma que arrumam um pouco as trilhas nessa época, então todo mundo que passa dando um jeitinho tal, às vezes tem umas vaquinhas que se faz para recuperar algumas trilhas por causa da erosão do verão. Então essa é a alta estação do mountain bike, não dá para perder. E você pedala, quer dizer, passa os fins de semana no paraíso, às vezes mais do que fim de semana. Quando vem uma prova como o Letap ou como o Giro de Itália, você gosta de participar delas ou não? Fica muito tumultuado, você espera ela passar e você volta para pedalar depois que a prova passar? Não, de forma alguma. Primeiro é super legal porque nos fins de semana que antecedem o Giro, o Letap, sempre tem assessorias, etc. Eu subi acho que uma meia dúzia de vezes no bairro dos Melos, lá tinha a barraquinha lá no Empório dos Melos do Giro, né? Uhum. Então eu acho super legal, porque fica cheio de ciclistas, né? Assim, eu acho que essa comunidade é uma comunidade que só cresce, eu vejo isso assim como um grande prazer, né? Assim, não tenho... Eu já competi, obviamente, triatlon, fui campeão santista de ciclismo, estreante em 1989, mas, assim, é o prazer de pedalar, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas treinar no rolo, eu falei assim, gente, mas eu não gosto de treinar, eu gosto de andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta, eu não treino. E tem um monte de tatuagem de bicicleta também. É só deixar o assunto andar. Eu tenho tatuado a Serra de Campos com uma bicicleta aqui como um sol. Eu tirei uma foto ali na Polícia Rodoviária da Serra, fui no tatuador e não ficou bonito, não. Mas eu deixei registrado a Serra de Campos. Aí eu brinco com a Adriana, eu falo, Adriana, eu quero saber assim, quem que tem a Serra de Campos tatuada? Porque eu tenho. Com esse papo muito legal com Félix Cardamone, a gente encerra o episódio Campos do Jordão. Eu tenho certeza que você que já pedalou em Campos
ouviu nesse episódio coisas que não conhecia. E quem ainda não foi, ficou com ainda mais vontade de ir por lá e descobrir as inúmeras rotas e possibilidades de pedal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com um amigo, marque e agregue nas suas mídias sociais, permita que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. É sempre muito importante esse contato boca a boca, essa indicação. É importante também que você siga a gente nas mídias sociais, tanto no Instagram, no YouTube, que você avalie o nosso conteúdo no seu player de podcast favorito. São ações simples que permitem que muito mais gente conheça o nosso trabalho. O Gregário Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem um episódio novo, mas a gente produz conteúdo praticamente todos os dias com o Gregário Radio, o Gregário Tech, o MTB Pass e uma série de especiais que são feitos por pessoas apaixonadas pelo ciclismo que querem conversar com outras pessoas que também compartilham dessa grande paixão. Um grande abraço para você e até a próxima!